Na aula passada a gente fez um pequeno overview da herança, né, do grande pilar aí da orientação a objetos. Fizemos um exemplo lá com programador, funcionário, diretor de TI, analista de sistemas. Agora nós vamos dar uma, digamos assim, vamos bombar mais essa estrutura que a gente fez na aula passada, colocando um pouquinho mais de herança, um pouquinho mais de complexidade, para você entender os tipos de herança e alguns nuances que a herança pode proporcionar e também pode dar mais recursos para você pensar em construir uma parada mais complexa, tá certo? Então vamos aqui para a nossa tela, né? Você tem aqui o diagrama da aula passada, tá certo? Só para você lembrar aqui o que a gente fez na aula passada. Temos aqui o funcionário e temos aqui as subclasses, as filhas de funcionário, tá? Não esqueça que quando a gente está de cima para baixo, né? Quando a gente está de cima para baixo, nós estamos especializando. E quando nós estamos de baixo para cima, nós estamos generalizando. Ou seja, de funcionário para programador, estamos especializando. Funcionário é uma classe pai de programador, é uma classe base de programador, é uma classe mãe de programador. Indo de baixo, né, para cima, nós estamos generalizando. Ou seja, o programador é classe filha de funcionário. Programador é uma subclasse de funcionário, tá certo? Apenas para fixar o conhecimento. Então vou minimizar aqui e vou abrir aqui o nosso diagrama bem maior, bem mais complexo, né? Que tá aqui o nosso camarada. Vamos analisar ele agora. Deixa eu só melhorar aqui. Pronto. O que tem de diferente aqui nesse camarada, né? As nossas três classes estão aqui, que já tinha lá no nosso outro diagrama. O que nós criamos? Uma classe visitante, que você pode ver que não tem nada, né? E nós temos aqui uma especialização. Olha só, temos o que é uma especialização? É quando nós estamos olhando de cima para baixo, né? Nós temos uma especialização de programador, tá? Vou já explicar isso aí. Nós temos aqui dois tipos de herança. A herança por diferença, né, que é chamado, que é a herança que a gente fez nessa aula passada, essa herança que nós temos aqui, e temos a herança pobre, que é essa herança que não tem nada, né? A herança que a classe apenas estende os atributos de funcionário, tá certo? No caso aqui ele está estendendo os atributos de funcionário e não está fazendo nada a mais, não tem nem nada especial para visitante. Bom, vou explicar aqui as classes back-end e front-end, tá? Nós temos aqui a classe programador, que agora ela é uma superclasse para back-end e front-end, tá? Temos aqui mais um nível de herança. É por isso que eu digo que a herança ela é vertical. Ela começa aqui e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Esse é o formato da herança vertical, tá certo? Então, nós temos aqui o programador e temos duas filhas de programador, que é o front-end e o back-end. O programador back-end, ele sabe SQL, true ou false, ele consulta um banco de dados, ele trata a requisição, ele configura rotas, ele programa, certo? Ele também tem a sua linguagem de programação e também tem o nome, matrícula e sexo. Exatamente, ele vai pegando tudo que tem acima dele, tá certo? A mesma coisa nos métodos, tá? Ele tanto tem esses métodos, como tem também o programar, como também tem o bater ponto. Certo? Mesma coisa no front-end, ele tem os seus atributos específicos que se dizem respeito somente a front-end, que é criar layout, boolean, né? True ou false. E nós temos aqui três métodos: usar React, usar Vue.js, usar ECMAScript 6, programar, né? O programar aqui no caso, eu vou já explicar o que é, porque nós temos programar aqui e temos programar aqui. Vou já explicar o porquê. E também tem o método bater ponto. Mais uma vez, ele vai subindo, pegando toda a herança, a família da herança, né? Pega do pai e pega do avô, né? Podemos dizer assim, certo? Entendido isso aqui, pessoal, agora você pode correr para o abraço, tá? O que eu vou explicar daqui para frente são plus, são coisas a mais, são dicas a mais e são coisas também já para aulas para frente, tá certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que tendo visitante, programador, analista, diretor, você acha que faz sentido nós podermos instanciar funcionário, a gente fazer uma instância de funcionário? Porque funcionário é uma coisa abstrata, não tem como você vai, beleza, eu vou contratar um funcionário. E fica uma coisa muito vaga, né? Então, quando eu digo eu vou contratar um programador, é uma coisa mais concreta. Eu vou contratar um programador, tá? Eu vou contratar um analista de sistemas. Aí sim é uma coisa mais concreta, né? Digamos assim. Para isso, com esse cenário que nós criamos, a classe funcionário é uma classe abstrata, tá? A gente vai ver isso melhor no código, tá certo? Então, apenas assimile que essa classe ela é uma classe abstrata. Classes abstratas não podem ser instanciadas, tá? Só podem ser
herdadas, só pode servir como classe base para suas filhas, né? Então, não sei se dá para perceber aqui, mas essa classe está itálico. Quando está itálico, é a simbologia na WebL, que a classe ela é abstrata, tá certo? E por isso que a gente criou essa herança pobre, que é para caso não siga nenhum desses outros cargos, esse cara ele é um visitante. Ele apenas vai receber nome, matrícula, sexo e bater ponto, tá certo? Apesar de visitante bater ponto, enfim, e releva isso aí, tá certo? Vamos agora para o ponto final aqui dessa aula, que é o programar. Isso aqui é uma maravilha chamado polimorfismo, tá? Como eu já tinha comentado, acho, em algumas aulas, que polimorfismos são várias formas de fazer uma coisa. Ou seja, poli de muito, né, de várias, e forma de forma, né, várias formas de fazer alguma coisa. Como isso funciona aqui nesse cenário, né? Funciona da seguinte forma. Esquece essas duas classes, back-end e front-end por enquanto. Vamos aqui para programador, certo? Vamos supor que um programador genérico, independente de linguagem de programação, independente de back-end e front-end, ele vai programar, certo? Ele vai programar e ele tem uma forma de programar, certo? Programa de uma forma genérica. Imagine que o programador tem uma forma genérica de programar. Eu nem consigo imaginar agora uma forma genérica que o programador tem de programar, certo? Quando nós entramos em back-end e front-end, né? Vamos voltar aqui o back-end e front-end, nós temos aqui o programar. Ué, mas temos aqui o programar também na classe Py. Como vai funcionar? Vai dar conflito? Vai dar problema? E aqui também no front-end temos o programar. Então tá meio confuso isso aí, né? Na verdade, o programador ele tem uma forma padrão de programar, tá? Mas o back-end ele programa diferente. Porque a programação dele é mais rápida, ele é muito mais produtivo, ele coda mais rápido, ele tem um teclado mais rápido, ele usa mais atalhos, então ele tem uma forma diferente de programar. Então eu vou sobrescrever esse método de programar. Ou seja, o programar de back-end não vai mais usar o programar padrão, ele vai utilizar o programar do back-end, né? O back-end é um programa diferente, tá? Mesma coisa para o front-end. O front-end também, ele programa de jeito diferente. Ele não programa da forma padrão de programador. Então, sei lá, front-end ele programa mais devagar, ele pensa mais um pouquinho, porque ele tem que trabalhar um pouco mais com comportamentos, tem que ver mais eventos e tal. Então, ele programa de um outro jeito, um jeito diferente do padrão. Então, aqui nós estamos fazendo um negócio chamado sobreposição de métodos, tá? Nós estamos sobrepondo métodos da classe Py. Isso é uma coisa totalmente normal, coisa totalmente comum quando a gente vai projetar classes na notação com paradigma orientado a objetos, tá certo? Isso aí, na verdade, já é um spoiler para a aula de polimorfismo, que vai ser um pouquinho mais para frente, mas de antemão eu já dei quase boa parte da aula de polimorfismo, que é exatamente várias formas de fazer alguma coisa. Nós temos um formato padrão, digamos assim, aqui, e aqui eu vou dizer, opa, eu não programo nesse formato, eu preciso programar de uma outra forma, para que eu realmente condiza com que eu sou back-end, com que eu realmente seja um programador back-end. Então ele tem a forma específica dele de programar. Espero que você tenha entendido esses dois cenários, tá? Porque a partir da próxima aula nós vamos botar a mão no código e aí sim você vai fixar de vez como funciona esse negócio de herança, que parece ser confuso assim, só olhando o conceito, mas quando você for ver código, você vai ver a diferença, como é um negócio muito legal. Você vai ver como funciona essa história de reutilização de código que eu tanto falo desde o início do curso a partir daqui. Tá certo? Na verdade, desde a composição, a gente já vai falando sobre reutilizar código, né? De reaproveitar o código. Então, com a herança, você vai ver, acho que você vai ver isso de forma mais viva, de forma mais clara. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos botar a mão no código e vamos codar esses dois cenários aí, tá bom? Então, encontro você lá na próxima aula.